glória a Deus. Vamos para a palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Provérbios. O relógio lá atrás não está funcionando, então é pela fé que nós vamos chegar. Isso aqui funciona, eu esqueço dele. Provérbios 31. O verso de número 10 em diante. Nós estamos comemorando o Dia das Mães. O Senhor me deu uma palavra especial para as mulheres, mas você, homem, não se sinta de escanteio. O Senhor vai te achar em algum momento na mensagem. Amém? Provérbios 31, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos, Senhor, graças pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos diante dela, a Tua palavra que é santa, verdadeira e nos encaminha para um lugar, Senhor, de vitória, num lugar de segurança. Por isso eu te peço, Senhor, que a Tua palavra alcance cada coração nesta noite. Que não haja, Senhor, ninguém aqui que seja distraído, Senhor, que perca a Tua poderosa palavra, mas que ela, uma vez ministrada, alcance nos corações de todos um bom lugar para germinar, florescer e frutificar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero começar lançando um desafio a todos nós homens que estamos aqui, um desafio de conseguirmos nos comparar às mulheres no que diz respeito ao entendimento da palavra. Na grande maioria das vezes, as palavras ministradas em cima do altar falam de grandes homens que foram escolhidos, levantados pelo Senhor, que estão na palavra de Deus, e as mulheres, elas têm a habilidade de pegar aquela palavra e trazer para o seu contexto, agregar à sua vida e aprender, se incluindo aquilo que é ministrado. Nós homens hoje teremos essa responsabilidade. Vocês estão comigo em nome de Jesus? Amém? Lembrei do Pai agora. Estão comigo, igreja? Amém? A Bíblia Sagrada é um livro predominantemente masculino. A sociedade é patriarcal. A Bíblia, o contexto cultural é patriarcal.
Mas não confunda a Bíblia ser masculina predominantemente com ser machista, porque Deus na sua palavra nunca foi assim com as mulheres. Nós estamos lendo a Bíblia inteira, nós fizemos um devocional de leitura anual da Bíblia, onde um grupo de pessoas aqui da igreja se juntou, e nós lemos num aplicativo que tem da Bíblia Sagrada, alguns capítulos por dia, para lermos a Bíblia toda em um ano. E aí nós passamos por uma parte da palavra de Deus que fala sobre Ló, quando os anjos vieram para trazer juízo para Sodoma e Gomorra. Os anjos foram para a casa de Ló e os homens da cidade bateram na porta e queriam trazer os homens para fora para terem relações com eles, e Ló, desesperado, ofereceu as filhas. E aí uma das meninas que está conosco disse: por que Ló fez isso? Por que Ló foi assim machista, tomou essa atitude, não ele se ofereceu? E aí eu disse a ela: a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente lê na Bíblia, a gente às vezes é tentado a achar que é Deus produzindo. E a atitude de Ló nada mais foi do que uma atitude de um homem falho, de um homem que o seu caráter falhou, de um homem que no desespero tomou a atitude que tomou, acabou oferecendo por um erro que ele cometeu. Mas a atitude de Ló não foi a atitude de Deus. A atitude de Deus veio na ação que os anjos tomaram, quando eles cegaram aqueles homens e protegeram tanto Ló quanto as suas filhas, porque Deus protege. No Novo Testamento nós vemos, por exemplo, o grande apóstolo Paulo, o maior apóstolo de Cristo, pelo menos para os gentios. Esse homem, ele foi usado por Deus de uma maneira poderosa, mas nós não podemos nos esquecer que Paulo, sendo um grande homem de Deus, entre o grande e o Deus tem um homem, e Deus permite que as falhas humanas sejam reveladas na palavra do Senhor, justamente para que o homem não seja tentado a roubar a glória daquele que é o único que é digno de glória. Para que nós entendamos que mesmo quando ouvimos grandes homens de Deus, vemos grandes homens de Deus, entre o grande e o Deus tem o homem, e onde tem homem tem falha. Paulo foi um grande homem de Deus, mas se você estudar a história de Paulo, você vai ver que ele tinha uma educação desde berço farisaica, dentro de um legalismo, de uma religiosidade, de uma vida extremamente religiosa, legalista e machista no conceito religioso farisaico e da cultura que Paulo vivia. Então Paulo, mesmo sendo homem de Deus, às vezes alguns resquícios daquela cultura farisaica aflorava. De que forma? Paulo certa vez escreveu dizendo que a mulher tem que ficar calada na igreja, não pode nem dar glória a Deus, nem perguntar nada. Aí você lê aquilo, você diz: ah, não. Paulo estava vivendo um contexto cultural e religioso. O que a igreja precisa aprender? A ler Paulo, a ler Moisés, a ler João, a ler Pedro, a ler todos aqueles que na palavra de Deus escreveram com a lente de Cristo, a partir de Cristo, do Espírito de Cristo. Então quando eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu leio a partir de Cristo. Então eu não leio Cristo a partir de Paulo, eu leio Paulo a partir de Cristo. Aquilo que Paulo escreveu a partir do Espírito de Cristo fica. Aquilo que Paulo escreveu que não coincide com o Espírito de Cristo cai. Vocês estão me entendendo até aqui? Porque a chave de revelação bíblica é Jesus Cristo. A pedra de esquina é Cristo. Aquilo que eu pregar aqui que estiver em Cristo, fica. Aquilo que eu falar aqui que ficar só em mim, pelo amor de Deus, não faça. Porque eu posso até ser também um homem de Deus, mas sou homem, sujeito a falhas, sujeito a erros. Cristo é o autor, Cristo é o consumador, Cristo é o início, Cristo é o fim, Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, Cristo. Então leia a Bíblia a partir do Espírito de Cristo. Viva a vida a partir do Espírito de Cristo.
Você pode não saber nada da palavra de Deus, mas se você parar para fazer uma reflexão, esse negócio que eu estou fazendo, Cristo faria? Porque você tem o Espírito dele. O Espírito Santo de Deus muitas vezes é chamado de Espírito de Cristo. O Espírito Santo que habita dentro de você é o Espírito do nosso Senhor. O mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre você. Você pode não conhecer a letra, mas você tem o Espírito dele dentro de você. E se você parar para analisar, Cristo faria o que eu estou fazendo, você terá a resposta. Se você ler a Bíblia Sagrada, Jesus pregou, ensinou o que está sendo dito, fica. Então vamos falar das mulheres. Como é que Cristo tratou as mulheres? Porque foi como Cristo tratou as mulheres que a igreja deve tratar, que a sociedade deve tratar, que aquele que vive o Evangelho deve tratar. Foi como Cristo estabeleceu, aonde Cristo estabeleceu as mulheres, nós também como igreja devemos estabelecer as mulheres. Grande parte da igreja vive um tempo de legalismo, um tempo onde o conceito judaico-cristão entrou na igreja. Tem igreja que usa a palavra de Deus para dizer para a mulher: vocês não têm vez. Aí vamos em Cristo. Ele é o cordeiro imolado antes da criação do mundo. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse, que ele tem poder para fazer tudo conforme a sua boa vontade. Jesus poderia vir ao mundo de qualquer forma, você concorda comigo? Jesus poderia ter descido dos céus, assim como ele arrebatou Enoque, ele não poderia ter vindo? Ele não poderia ter determinado que o plano da salvação acontecesse de qualquer outra forma, mas a Bíblia diz que ele escolheu nascer de um ventre. Ele escolheu nascer de uma mulher. E quando ele escolheu nascer de uma mulher, quando o Pai resolveu implantar o seu projeto e plano da salvação, o anjo Gabriel, quando chegou a Maria, disse: alegre-se, agraciada do Senhor. Sabe o que o anjo estava dizendo? Você tem falhas, você erra, você não é merecedora, mas você foi agraciada para gerar um projeto de Deus poderoso nessa terra. Minha irmã, se você já é mãe, ou se você está gerando, ou se você deseja gerar, eu quero declarar em nome de Jesus, você também vai gerar um projeto poderoso. Você também gerou, você também está gerando um projeto poderoso de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Você crê? Ele disse: alegre-se, agraciada do Senhor, bendita será a vós, as nações da terra te considerarão bendita. Por quê? Porque as mulheres eram amaldiçoadas, as mulheres eram desprezadas. Ali o Senhor estava começando um projeto de restauração, de reconciliação. Lembre-se, foi através da mulher que lá no Éden a queda aconteceu, e as mulheres carregaram o estigma até hoje. A gente ouve gracinhas do tipo: pois é, se não tivesse comido o fruto, não estava lá até hoje. Carregaram uma cultura de desprezo, e ali começou. Jesus escolheu mulheres na Bíblia, e durante o seu ministério, as mulheres no ministério de Cristo tinham uma função importante, eram proeminentes. Foi a uma mulher que Jesus Cristo escolheu para ensinar o que eu e você fazemos hoje. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Tem alguém aqui adorando ao Pai em espírito e em verdade? Tem alguém aqui que aprendeu a adorar ao Pai em espírito e em verdade? Foi numa conversa com uma mulher na beira de um poço que Jesus ensinou esse princípio. Foi uma mulher que ungiu Jesus Cristo antes da sua morte. A Bíblia diz que era uma pecadora. A Bíblia diz que era uma mulher que pecava, mas que veio e derramou de um nardo puro. Todos os discípulos,
o machismo estabelecido. Se você ler o texto, você vai ver que a questão era preconceituosa, primeiro pela vida da mulher, segundo pela condição. Como é que essa mulher chega? Nós estamos aqui na casa de um fariseu, um mestre da lei, gente importante, os discípulos, os apóstolos, e uma mulher toma a frente de todos e unge Jesus. Você pensa que as coisas são sem propósitos? Não, meu irmão, o Senhor está ensinando algo para nós nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 8, que o ministério de Cristo era sustentado por mulheres. Dorme com um barulho desse. Mulheres que haviam sido libertas de espíritos imundos, mulheres que viviam outrora vida de pecado, mulheres que eram amarguradas, mas que uma vez libertas, passaram a seguir Jesus, e sustentavam Jesus e os apóstolos com seus bens. Lucas capítulo 8, no verso 1 e diante. A primeira mensageira da ressurreição foi uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu para os discípulos, ele apareceu para Maria Madalena e disse a ela: vai e diz para eles. A primeira pregadora da ressurreição de Cristo foi uma mulher. O que o Senhor estava querendo estabelecer ali? Preferência? Não, igualdade, entenda isso. O Senhor Jesus estava devolvendo ao lugar que a mulher deveria estar desde o início, o local, o lugar que ela foi criada. A mulher foi criada para ser igual, para ter igualdade, para ter os mesmos direitos. No Senhor não há acepção de pessoas. Foi criada para ter igualdade, mas esse direito lhe foi tirado. Mulheres do tempo de Cristo eram apenas genitoras, mulheres que cuidavam de filhos e eram tratadas com desprezo, e olhe lá, ainda se não pudesse ter filho não valia nada. E Jesus estava devolvendo o que? A igualdade, não exclusividade, não preferência. Eu brinquei essa semana dizendo num dos grupos da igreja, dizendo que Deus me deu uma palavra especial para as mulheres no dia de hoje, para que trouxesse as mães, as moças, as jovens, as senhoras, que todas as mulheres viessem, porque Deus estava me dando uma palavra especial. E aí um irmão disse, ele disse o seguinte: tá, então o culto é para as mulheres, parece que o culto é só para as mulheres. Eu disse: a mensagem não é exclusiva, a mensagem é especial. E nós somos uma cultura muitas vezes tão machista, que às vezes até incomoda. Se Eva caiu, se em Eva tudo o que aconteceu produziu tudo o que produziu, em Cristo Ele trouxe a reconciliação e a restauração da mulher, para que ela seja estabelecida no lugar que ela foi criada para ser, para viver. Esse lugar de igualdade, esse lugar que submissão não significa estar atrás, estar embaixo dos pés, significa estar sob a mesma missão. E aí eu quero pegar algumas mulheres, para que a gente aprenda coisas importantes que nos trouxeram até aqui hoje. Mulheres que foram grandes mulheres de Deus, usadas por Deus, para que nós hoje, enquanto igreja, vivamos o tempo que nós estamos, possamos viver o tempo que nós estamos vivendo. Mulheres que foram escolhidas, mulheres que foram levantadas, mulheres que foram tratadas por Deus como iguais. O próprio texto que nós lemos aqui, Provérbios capítulo 31, é um livro de sabedoria. Eu te aconselho a ler o livro de Provérbios todos os dias, é um capítulo para cada dia do mês. Leia todos os dias, e o livro de Provérbios, ele fala muito para mulheres, sobre a mulher sábia, sobre a mulher que é tola, sobre a mulher que é temente a Deus, sobre a mulher que é promíscua, sobre as atitudes, sobre a importância que a mulher tem no contexto, em tudo que o Senhor está produzindo na terra.
E o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, termina o seu epílogo, os seus últimos versos termina com um ensinamento sobre a mulher exemplar segundo o padrão de Deus. Uma mulher que é independente, uma mulher que tem condição de igualdade, uma mulher que pode produzir, uma mulher que pode sonhar, uma mulher que pode acreditar, uma mulher que pode planejar, uma mulher que mesmo tendo a sua independência está do lado do seu marido, uma mulher que não entra em conflito, mas que anda lado a lado. Hoje, infelizmente, o mundo está deturpando com o empoderamento da mulher, trazendo uma condição de que o empoderamento da mulher não é para que os dois entrem num acordo e vivam juntos, mas é para que os dois entrem numa pé de igualdade, de conflito, de poder, de disputa de poder. E o que nós vamos aprender aqui hoje, meu irmão, é que dois é melhor do que um. De que uma mulher sábia, ela pode edificar, ela tem poder de edificar, de construir, de acrescentar. A primeira mulher que eu quero falar é Eva. Até porque Eva é a matriz, Eva é o plano original. Eva foi a mulher que o Senhor estabeleceu. Inclusive a mensagem, nós vamos falar delas, depois nós vamos fazer um paralelo sobre a igreja, porque cada mulher dessa representa a igreja de Cristo. Eva é o plano original de Deus. E qual foi o plano original? Vendo Deus que o homem estava sozinho, disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, que lhe corresponderá. Qual é o plano original de Deus? Que a mulher seja idônea, que a mulher seja corresponsável com o projeto de Deus na terra. O Senhor tem um plano para a tua família, e você como mulher tem um papel primordial, importantíssimo, indispensável. O papel de corresponder, o papel de auxiliar, o papel de caminhar junto no mesmo propósito, de entender o valor que há e o poder que há no acordo. Estava lá na minha avó agora conversando com meu tio Milton, a gente falava sobre isso. Como é importante e como é poderoso o acordo. Foi Jesus quem falou: tudo que vocês concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, será ligado pelo meu Pai que está nos céus. Se a oração da igreja de concordância é importante, se a oração de dois amigos em concordância é importante, se a oração de dois sócios é importante, que oração mais poderosa deve haver do que a oração de um casal que é plano de Deus, que a Bíblia diz que Deus uniu. Não existe oração mais importante e poderosa do que essa. E o que o diabo cria? Desavença, brigas, cada um puxa para um lado, cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito, cada um discute, porque é do meu jeito, porque é do seu jeito. A igualdade não é para entrar num acordo, a igualdade é para disputar força. Nós nos esquecemos que a vida a dois não é uma partida de tênis, é uma partida de vôlei de dupla. Não é você contra a sua esposa, é vocês dois juntos contra o adversário. O acordo, o poder da oração. Por que você acha que é tão difícil nós orarmos juntos com as nossas esposas, orarmos juntos com aqueles que nós temos aliança, orarmos juntos com aqueles que nós temos pacto? Por que você acha que é tão difícil fazermos isso? Porque essa oração, meu irmão, ninguém para. Porque aquilo que é determinado nesse propósito, ninguém para. Porque o Deus de aliança, que tem aliança com a tua família, tem aliança com você, e está ouvindo a tua oração, e a oração que tem acordo, ela é poderosa. Foi porque eles começaram a entrar em desavença, que o plano original de Deus foi prejudicado. Eu não digo fracassou, mas eu digo prejudicado, porque foi restaurado na cruz do Calvário.
Você tem acesso ao plano original de Deus, você e a sua família. Existe um jardim criado pelo Senhor para você habitar com a sua família em nome de Jesus. Mas quando começou a haver desavenças, falta de comunicação, talvez Eva começou a se chatear porque Adão estava muito preocupado em dar nome para bicho. O jardim, o cultivo do jardim começou a, quem sabe, provocar desavenças. Os filhos foram nascendo, pois é, tinha mais tempo, agora não tem mais. Talvez Adão começou a reclamar com Eva também, pois é, mas você antigamente se arrumava mais, agora está meia avacalhada. E eles começaram a entrar em desavença. E aí, meu irmão, é o terreno fértil ideal para a serpente entrar. Porque quando as coisas não começam a andar como a gente assim gostaria que elas andassem, nós começamos a gerar dúvida no nosso coração, e a serpente se alimenta da dúvida. Quando a serpente foi falar, ela não disse que era mentira, ela colocou dúvida naquilo que Eva já sabia. E é assim que ele faz conosco, ele não muda a estratégia, meu irmão. A estratégia dele é botar dúvida naquilo que você tem certeza. Mas porque o coração está meio ferido, começaram a disputar, começaram a haver desavenças. E aí o resultado foi a queda. Mas eu não quero me apegar aqui na queda. Eu quero me apegar aqui numa virtude que Eva teve na queda. Eva tinha uma marca no seu caráter que se chama resiliência. Todo cristão cheio do Espírito Santo de Deus tem a capacidade de se reinventar. Todo cristão que está em Deus pode desenvolver essa capacidade. Resiliência é a capacidade de você juntar os cacos e começar de novo, de acreditar. Você sabe o que houve no casamento de Adão e Eva? Crise econômica. Foi só isso. Tem algum casal brigando aqui por crise econômica? Não precisa levantar a mão. Só aguça os ouvidos. Porque o que eles não fizeram foi respeitar o limite estabelecido por Deus. O limite de consumo estabelecido por Deus. Cartão de crédito tem limite, cheque especial tem limite, renda tem limite, sair para jantar tem limite, comprar roupa tem limite, entrar em loja, ver vitrine tem limite. E o Senhor havia estabelecido um limite de consumo. Comam de todas as árvores do jardim, entretanto essa aqui, que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Uma vida saudável tem que ter limite. Naquela família, o consumista mor era Eva. Lá em casa o assumo sou eu. Minha mulher é mais econômica do que eu. Se eu não cuidar, a serpente me enrola. Mas o Senhor havia estabelecido um limite econômico. E eles não respeitaram esse limite econômico, e por isso caíram. Por isso, a partir de agora, eles não mais comiam de todas as árvores do jardim, de todos os benefícios da prosperidade de Deus, mas tiveram que apertar os cintos. O Senhor disse: agora tem consequência. Você não administrou direito o que eu coloquei na tua mão, você não viveu direito dentro dos limites estabelecidos, vocês se tornaram consumistas, desobedientes, impulsivos. Agora vem as consequências do fruto da terra, do suor do seu rosto. Agora vocês comerão do seu pão. Isso pode acontecer conosco, mas sabe o que me chama a atenção? A resiliência deste casal, que poderia ter dito: na prosperidade estava tudo bem, quando a gente tinha dinheiro estava tudo bem, agora estamos nós dois lascados, quer saber de uma coisa? Vai tu para um lado, eu vou para o outro. Porque você não cuidou direito, porque você não administrou direito, eu te dei o cartão de crédito, você estourou o cartão de crédito, agora olha aqui a situação que a gente está. Olha a crise econômica que você nos enfiou.
Muitos casais estão brigando nesse propósito. Aí a humanidade, nesse momento da queda, a humanidade já andava sozinha, já haviam filhos e filhas, se você não sabe. Eva poderia dizer para Adão: quer saber de uma coisa? Vai viver lá com Caim, eu vou viver com Abel, com as outras filhas, vai tomar aí o teu rumo. Cada um vai para um lado, mas eles tiveram uma atitude do que? Da resiliência, juntar os cacos e começar de novo juntos, porque o poder da restauração econômica e familiar está no acordo do casal. Está na unidade de dizer: está difícil, vamos ter que apertar o cinto, vamos ter que suar um pouquinho, mas nós vamos acreditar que a misericórdia do Senhor vai nos alcançar, a bondade do Senhor vai nos alcançar, a graça do Senhor vai nos alcançar. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos matou, o Senhor ainda nos vestiu, a sua bondade, a sua graça ainda nos vestiu com vestes, ainda nos deu um lugar para plantar. Vamos ter que passar um tempo economizando, fazendo conta, vai ser difícil, mas juntos nós vamos vencer em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles sofreram danos terríveis. Caim matou Abel, uma dor familiar, a vida foi dura, por causa da própria insensatez. Não foi Deus castigando, foram eles colhendo a da própria insensatez, mas a resiliência, a capacidade de juntar os cacos e tentar de novo. A Bíblia diz que o Senhor deu a Eva 7, que significa compensação. Se você acreditar que o Senhor vai levantar você, se vocês orarem, ainda que vocês estejam passando por crises, se vocês dobrarem os joelhos de vocês e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ensina a administrar, nos ensina a vencer esse desafio, ainda que muitas dores, muitas amarguras, existe um 7 para ser gerado nessa família em nome de Jesus, e haverá compensação, porque o Senhor sabe recompensar aqueles que temem, aqueles que perseveram, aqueles que são resilientes, aqueles que não deixam os males lhe destruir, mas aprende alguma coisa com eles. Compensação. A segunda mulher se chama, ou melhor, não tem nome. A Bíblia não cita o seu nome. A Bíblia chama ela de mulher de Noé. Eu não sei se Moisés ao escrever esqueceu, passou batido, mas eu acho que tem um princípio. Mais importante do que saberem o teu nome é reconhecerem o teu legado. Mais importante do que lembrarem o teu nome é lembrarem do teu testemunho, de quem você é. Eu conheço gente assim, eu já tive experiências assim. Fulana de tal, como é que é o nome dela? Eu não sei, mas ela faz um trabalho maravilhoso. Tem um caráter maravilhoso. Fulano de tal, como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Cara, mas se tu vê o trabalho que esse cara faz, tu vê o que ele está produzindo. Porque o legado e o testemunho fala mais alto do que o próprio nome. As pessoas podem esquecer quem você é, mas não vão esquecer daquilo que você tem produzido e promovido no reino de Deus. A mulher que ungiu Jesus não tinha nome. A Bíblia chama ela de pecadora. Ainda o nome que carregava é um nome que ninguém quer carregar. Lá vai a pecadora. O nome dela não foi dito na Bíblia, mas Jesus declarou: enquanto houver evangelho do reino, e o evangelho do reino for pregado na terra, isso que esta mulher fez será contado em sua memória. Nós não sabemos o nome dela, mas estamos contando o testemunho da vida dela. E a mulher de Noé é essa mulher. Nós não sabemos o nome dela. Falamos muito daquilo que Noé fez, do projeto que ele recebeu de Deus, da habilidade, da condição de construir uma arca e da flutuabilidade daquela arca, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quem deu condição de habitar dentro daquele lugar inóspito foi a mulher de Noé. Porque a mulher cheia do Espírito Santo de Deus tem característica de apaziguadora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela arca era a salvação, mas não havia uma janela naquela arca. Bichos dentro daquela arca, sujeira dentro daquela arca. O ambiente era inóspito. Mas quando você tem uma mulher sábia,
apaziguadora, pacificadora, dócil, o ambiente se torna habitável. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, vai dizer que a mulher sábia, ela ganha o seu marido com um espírito dócil. Ela ganha o seu marido com paciência, com tranquilidade. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Essa mulher, com certeza, meu irmão, ela foi um instrumento de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Noé teve que passar 360 dias dentro daquela arca, vendo a sua mulher 24 horas por dia, lidando com ela. Meu irmão, se ela fosse xarope, ele não aguentava. Quem é que te diz isso? A Bíblia. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que dentro de uma casa com uma mulher amargurada. É melhor morar no deserto do que dentro de uma casa com uma mulher iracunda, uma mulher que só provoca desavença. Deixa eu dizer para você, a arca havia salvação, mas se a mulher de Noé não tivesse um espírito dócil, eu acho que ele pegava, passava por aquela janelinha de 45 centímetros, ele daria um jeito e pularia no mar. Eu sei que eu vou morrer, mas é melhor morrer do que ficar aqui dentro com essa jararaca de peruca. Minhas irmãs, vocês já sabem disso, é só para lembrar, é só para relembrar. Quando vocês querem e fazem com doçura, habilidade, paciência e sabedoria, vocês levam até as calças. Na briga, na confusão, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela consegue edificar uma casa, está na capacidade da mulher. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido, quando ele não obedece a palavra. Não precisa levantar a mão, só pensa aí com você, teu marido anda desobediente à palavra? A Bíblia diz que a mulher com o espírito dócil ganha o seu marido quando ele desobedece à palavra. A mulher de Noé. Você sabe uma terceira mulher tão importante? Sara. A Bíblia diz que Sara significa princesa. E é assim que nós homens temos a responsabilidade de tratar as nossas mulheres. Pensa que é só para ela, vai sobrar para nós agora. E eu sou o primeiro. A minha está ali, ó. Ela vai começar a anotar para me cobrar depois. Quem aqui pode dizer que tem uma promessa estabelecida pelo Senhor? Quem aqui? Fala, meu irmão, se você crê, você fala. A Bíblia diz que eu criei, por isso falei. Você tem promessa? Eu também tenho. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando nós tratamos as nossas mulheres com amarguras, a nossa oração é bloqueada. E aí às vezes a gente está orando, está dizendo, meu Deus, o céu está de bronze, o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor está falando agora, é que a tua mulher está chateadinha com você. E você precisa lembrar quem ela é na tua casa. Você não foi chamado para reinar sobre a terra? Você não gosta de ser chamado de reizinho? Então entenda, ela é uma princesa. Ela é chamada para estar do teu lado. A Bíblia diz que quando as nossas mulheres estão amarguradas, a nossa oração é bloqueada. Meu irmão, eu já briguei com ela aqui, ó, antes de estudar a Bíblia para pregar. Você não sabe o que é o caos. O Senhor fecha o céu e não adianta teimar com Ele, não adianta, tem que sair, quebrar o orgulho, ir lá, dar uma rodeada, porque às vezes elas estão bravas, com as unhas à mostra. Mas dá um jeito de consertar, depois você volta para aquele lugar secreto de oração, que o teu pai que está em secreto vai te responder e te recompensar. Porque é um mandamento. Se a Bíblia diz que a mulher deve tratar o homem com todo o respeito, a Bíblia diz, a mulher trate o seu marido com todo o respeito, mas a responsabilidade maior é do homem, porque a mulher precisa tratar com respeito, mas o homem, a Bíblia diz que deve tratar a mulher como Cristo
trata a igreja. Amar a mulher como Cristo ama a igreja. Você sabe o que significa isso? Amor sacrificial. É bala perdida, pula na frente. É proteção, é abrigo. O amor do homem com a mulher deve se comparar ao amor de Cristo com a igreja. Você vai alcançar a perfeição? Eu também não vou, meu irmão, mas tenta, pelo amor de Deus, tenta. Chega o mais próximo possível do Senhor, do caráter de Cristo. Essa é a responsabilidade. Sara é princesa, Abraão é o pai da fé, e você vai ver que Abraão recebeu uma promessa, que levou 25 anos para se cumprir, e você sabe por que a Bíblia, por que Abraão não viveu a promessa antes? Porque Sara era estéril. O problema não estava em Abraão, o problema estava em Sara, mas você não vê uma palavra ou menção, durante os 25 anos, de Abraão transferindo a culpa para Sara. Você não vai ver na Bíblia Abraão dizendo, também, né, porque tu é assim, tu é seca, tu é estéril, porque tudo que tu bota a mão nada cresce, porque eu coloco as coisas na tua mão dá errado, porque você é assim, a nossa família não vai para frente, porque tu é linguaruda, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é aquilo. E Sara era linguaruda, você vai ver isso se você ler. Mas você não vê Abraão criticando, você vê Abraão amando, você vê Abraão ensinando, você vê Abraão sendo o que de Deus podia ser conhecido, você vê Abraão amando Sara como Cristo nos ama. Ô paciência que Jesus tem conosco, para que o seu caráter seja formado em nós, para que as suas virtudes sejam formadas em nós. Meu irmão, entenda uma coisa, você é sacerdote da sua casa, você é pastor na sua casa. Pastor ama, pastor exorta com doutrina, com paciência e com amor, diz a palavra do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, é assim que Cristo trata a igreja. A próxima mulher, eu vou correr para nós ir para o final já, estou na metade, né, gente? Vocês estão com pressa? A próxima mulher é Rebeca. Você sabe o que significa Rebeca? Aquela que agarra com um laço, aquela que aproveita. Você sabe qual foi a maior característica de Rebeca? Aproveitou a grande oportunidade de Deus para a sua vida. Mulheres, o Senhor tem uma grande oportunidade dele para a sua vida em nome de Jesus, para a sua família em nome de Jesus. Grandes oportunidades de Deus que nem sempre vêm para o homem, às vezes vêm para a mulher. O problema é que a grande oportunidade de Deus não vem escrita como grande oportunidade de Deus. Às vezes é só uma oportunidade. Só que se você tem uma característica que toda igreja deve ter, o que a Bíblia Sagrada diz? Aquilo que vier nas tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que vier às tuas mãos, faça com todas as tuas forças, porque talvez esteja escondida atrás dessa oportunidade de Deus, disfarçada de qualquer coisa, aquilo que vai mudar a história da tua família e da tua vida. Rebeca nem casada era, Rebeca era uma mulher solteira. Quantas solteiras nós temos aqui? Levanta a mão aí, de repente tem um solteiro aí também, a gente já faz um... Rebeca era solteira, mas era uma mulher que aproveitava as oportunidades. Aproveitou as oportunidades trabalhando, se esforçando, vivendo a vontade do Senhor. Ela não fazia ideia de uma oração que havia sido feita pelo servo de Abraão. Abraão diz para o seu servo: vai para a minha terra, para o meio da minha parentela, e traz uma mulher para o meu filho Isaque. Não traga do meio dos cananeus, traga da minha parentela.
E esse homem, quando foi caminhando, ele não fazia ideia onde ele ia, quem ele encontraria, mas ele fez uma oração ao Senhor: Senhor, a mulher que for, a mulher da tua vontade para o meu senhor Isaac, que quando eu chegar na beira do poço, ela traga de beber, dê água de beber a mim e aos meus camelos. E aí a Bíblia diz que Rebeca vinha andando, com um cântaro no ombro, e quando ela viu, o Senhor pediu água para ele, e ela deu água a ele, e ela disse, vendo a necessidade dos camelos, ela disse: eu também darei água para os camelos. Você faz ideia de quantos litros de água bebe um camelo? Eram 10. Cada um bebe em torno de 120 litros de água. O cântaro dela não devia ter, ela não poderia andar com um cântaro com mais de 25 litros de água, pois ela deu água para o homem, para os homens que estavam com o homem e para todos os camelos, e o homem só pediu água para ele. Você sabe o que isso significa? Proatividade. Gente que se antecipa aos problemas, gente que não fica esperando mandar fazer as coisas quando as coisas estão na cara que precisam ser resolvidas. É característica de crente, meu irmão. É virtude daqueles que dão testemunhos do Senhor. Às vezes você está num trabalho, você está numa empresa, você está vendo dificuldades. Não, mas eu sou pago para carimbar folha. Ah, mas tem que ir lá comprar papel. Não, alguém que compra o papel, eu sou pago para carimbar a folha. Proatividade de se antecipar aos problemas, isso é uma marca da igreja, era uma marca que tinha em Rebeca. E Rebeca casou, sabe com quem? Com Isaac. Isaac significa aquele que produz riso. Se você for proativo, se você for uma pessoa que se envolve, se você for uma pessoa que aproveita as oportunidades que surgem, se tudo aquilo que vier nas tuas mãos você fizer com todas as suas forças, sabe qual vai ser o resultado da tua vida? Sorriso. Você vai sorrir, você vai se alegrar. Você crê nessa palavra? É o que a Bíblia nos ensina. A próxima mulher se chama Raabe. Raabe, a história dela é maravilhosa, porque Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher que havia crescido numa cultura totalmente pagã, promíscua. Ela não conhecia outra vida, ela não conhecia outros valores, ela simplesmente vivia o contexto social da vida que tinha. O mundo está totalmente deturpado. Muitas pessoas que estão lá fora, o que elas sabem viver é o que lhes foi apresentado para viver. Elas não conhecem outra vida, elas não conhecem outra realidade, elas não conhecem outro contexto, elas simplesmente andam na velocidade que o mundo anda, no conceito que o mundo vive, de acordo com os padrões que o mundo estabeleceu. É a vida que elas conhecem, e Raabe era essa pessoa. Só que um dia, 2 espias foram enviados a Jericó para dizer que o juízo de Deus estava chegando. Você sabia que quando nós somos enviados para fora aqui da igreja, porque aqui a gente se enche, mas lá fora nós somos enviados para espiar a terra e proclamar que o Senhor Jesus está voltando? Todas as quintas-feiras nós somos enviados às praças. O Senhor nos deu uma palavra que nós vamos às praças da cidade. Eu fiz um levantamento, pedi para a Jaque, que trabalha na prefeitura, fazer um levantamento. A Itajaí tem 88 praças, e o Senhor disse que vai chegar o tempo em que nós estaremos simultaneamente nas 88 praças da cidade, anunciando que o rei está voltando. Semana passada, um homem que estava decidido a tirar a própria vida, a se enforcar, foi na praça para ver o seu filho jogar basquete e tirar a sua vida. Quando ele chegou na praça, ele ouviu falar do amor de Deus. Ele não conhecia outra vida, ele não conhecia outra realidade, ele não conhecia outra história. Um homem que já viveu uma vida deplorável, uma vida de muitos erros, mas quando ele ouviu falar do amor de Deus, ele fez o que Raabe fez. Eu não quero mais essa vida para mim, eu quero a vida com Deus, eu quero a vida com o Senhor, eu quero a vida com o povo de Deus. Homens que foram enviados, esses homens foram enviados, e Raabe tomou a decisão de vir. Sabe o que aconteceu com ela? Deus mudou a vida dela. E você sabe o que Deus fez com ela? Deus pegou uma mulher que vivia uma vida promíscua,
e restaurou a vida dessa mulher e lhe deu um marido. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, que quando isso aconteceu, umas irmãzinhas dentro da nação de Israel disseram: ah, também agora aprontou um monte, agora vem aqui para dentro arrumar marido. Viveu uma vida toda errada e agora está dentro da igreja, está caçando, já arrumou um trouxa. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhecia o coração de Raabe. Deus lhe deu uma vida nova. O melhor lugar para a restauração de vidas não é lá fora, é aqui dentro. Eu quero fazer uma declaração aqui, você faz comigo? Que todos aqueles que vivem na imoralidade, na promiscuidade, na prostituição, pessoas que vivem hoje uma vida deplorável, utilizando o seu corpo como templo de Satanás, eles vão entrar por essa porta. O Senhor vai restaurar a vida. Eles vão encontrar casamento, vida feliz e verdadeira aqui dentro, e nós como igreja vamos recebê-los com alegria e de braços abertos, em nome de Jesus, porque Deus restaura. Deus traz a vida àquele que não tem vida. Aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, tudo se faz novo. Para você ver o tamanho da graça de Deus, Raabe se casou com Salmão, geraram sabe quem? Boaz, que gerou sabe quem? Obed, que gerou sabe quem? Jessé, que gerou sabe quem? Davi. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 2, 1, na genealogia de Cristo, você vai ver o nome de Raabe. Eu não sei qual foi a vida que você viveu até aqui. Eu não sei quanto pecado você carregou até aqui. Mas eu sei que se você entregar o teu coração ao Senhor e decidir viver por Cristo, o Senhor vai te restaurar e te fazer gerar propósitos poderosos para o Senhor, e a tua vida será contada na genealogia do povo de Deus, na árvore genealógica do povo de Deus. Raabe foi essa mulher, gerou Boaz, e a gente entra agora na penúltima, Ruth. Ruth era uma moabita que se casou com Boaz, filho de Raabe. Para encurtar a história, Ruth foi uma mulher que a sua lealdade lhe gerou a sua prosperidade. Você sabe qual é a maior marca hoje do mundo, e muitas vezes dentro da igreja? Deslealdade. As pessoas são desleais. Aqueles que um dia oraram, que um dia intercederam. São desleais aqueles que um dia liberaram uma palavra. São desleais aqueles que um dia abraçaram quando ninguém abraçava. Nós vemos isso muito, não vamos falar nem do mundo mesmo, a palavra já não vale mais nada, a lealdade não vale mais nada, mas o problema é quando isso entra dentro da igreja. Quando nós nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou, desleais até com o Senhor. Mas a lealdade gera prosperidade. Ruth era uma moabita que, uma vez que a sua vida houve um abalo, porque a Bíblia diz que Ruth se tornou uma viúva. Ela era casada com o filho de Noemi, ela e uma outra cunhada. Morreram os 2 filhos, morreu o marido de Noemi. Noemi decide voltar para sua terra. Ruth e Orfa decidem voltar com ela, mas Orfa no meio do caminho disse: não, eu voltarei para Moabe. E voltou, mas Ruth tomou uma decisão. Ela disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu fores eu irei. Sabe o que é isso? Lealdade. Você sabe o que Ruth está ensinando para nós? Uma coisa simples: a vida, meu irmão e minha irmã, é daqui para frente. Não importa o que aconteceu na sua vida, uma viuvez, um divórcio, uma separação, uma tragédia, uma aflição, um problema grave, o que importa é que a tua vida é daqui para frente.
É aqui que você vai começar a tua caminhada para o futuro. Não retroceda. O Senhor te tirou de Moabe para você nunca mais voltar para Moabe. Andar com o Senhor é passos adiante. Nós temos alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Você sabe qual é o maior erro hoje de pessoas frustradas emocionalmente em relacionamentos? Dediquei uma vida inteira, fui casada, aquele miserável fez o que fez. Quer saber de uma coisa? Vou voltar para a balada com as amiguinhas. E ao invés de avançar, retrocede. Volta para um passado que, como diz o filósofo sábio, passou. Passado que está morto. Um passado que não existe mais. Um passado que ficou para trás. Algo que o Senhor está dizendo, não volta mais para lá. Você pode ter se frustrado aqui, você pode ter se amargurado aqui, você pode ter sido traído, angustiado, sofreu tantas coisas, mas a tua vida é daqui para frente. Eu vou levantar a tua vida daqui para frente. Seja leal àquilo que te sobrou, e daquilo que te sobrou eu vou te levar para a prosperidade e uma vida de vitória. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam e são salvos. Avanço. Não retroceda, não volte atrás. Ah, mas eu conheço história de pessoas que viveram um passado, a vida caminhou e se encontraram novamente. Sim, mas tanto um quanto o outro estavam andando para frente. A vida, o destino, a jesuicidência, sabe-se lá, chame do que for, deu um jeito de fazê-los reencontrar-se, mas não no passado, no futuro, porque a vida se anda para frente. Não importa quantas frustrações você viveu, sobrou alguma coisa? Seja leal àquilo que sobrou e recomece daqui para frente, porque o Senhor que você serve está te esperando lá na frente e não estará lá atrás. Por último, Esther. Esther era uma menina pobre, vivia no meio de uma sociedade pobre, de um povo escravo, no meio de um reino poderoso como exilados naquele reino. Mas quando o Senhor resolve escolher alguém, Ele levanta, Ele exalta, Ele estabelece. Por isso não importa onde você nasceu, não importa como você viveu, não importa qual é a tua linhagem, o que interessa é que o Senhor, se estabelecer algo na tua vida, Ele vai te colocar em lugares altos. E Esther foi colocada como rainha do rei Assuero. Só que Esther foi colocada como rainha com um propósito. Qual é o propósito? Jesus explica. No meio de vocês, o maior se fará servo de todos. No meio de vocês, quando vocês forem colocados em lugares altos, lembre-se que esses lugares altos não é para vocês se ensoberbecerem, não é para vocês acharem que vocês são escolhidos, mas é para vocês promoverem o crescimento e a salvação do meu povo. Aonde o Senhor vai te levar é um lugar grande, mas aonde o Senhor vai te levar é para que o povo dele também chegue com você. Esther foi tentada no poder a ficar calada, e Mardoqueu disse a ela: se você ficar calada, socorro e livramento virá de outra parte, mas você também não morrerá. Não pense que você vai ficar livre, você também morrerá, porque foi para esse propósito que você está onde você está. Eu te coloquei no trono para que através da sua vida, Israel seja liberto do decreto de morte. Toda a nação de Israel tinha sido decretada a sua morte. Você sabe qual é a marca de Esther? Ousadia e coragem. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de poder e de equilíbrio. Esse espírito está em você. Seja ousado, seja corajoso, seja corajosa, porque você vai vencer. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia.
Aleluia. Adore ao Senhor, igreja. O Senhor está falando, adore ao Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, se mova sobre a igreja. Aleluia. Tal como essas mulheres, somos nós, igreja. Tal como essas mulheres, somos nós, igreja. Porque de tudo que eu falei aqui para você, a analogia do Espírito de Deus é entre Cristo e a igreja. Cada homem desse representa Cristo. Cada mulher dessa representa a igreja. Tal como Eva, nós como igreja somos corresponsáveis pela obra do Senhor na terra. Tal como Eva, nós somos chamados para auxiliar e sermos idôneos nessa terra, onde o Senhor nos dá liberdade para fazermos a obra dEle, mas sob o comando, submissos ao comando dEle. Tal como Adão, assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que se Adão todos pecaram, em Cristo, que é o segundo Adão, todos foram justificados. Se pela desobediência de um homem, todos foram perfeitos pecadores, pela obediência de um único homem, todos serão feitos santos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como a mulher de Noé, nós somos chamados como igreja para sermos pacificadores, harmoniosos, gente que o nosso testemunho fala mais alto do que o nosso nome. Eu não me importo se o CI é conhecido ou não é. Eu não me importo se as pessoas vão falar da placa. Eu me alegro quando eu vejo que as pessoas falam daqueles que congregam. Quando as pessoas dizem que aqueles que congregam, que é a igreja, porque a igreja não é o CI, a igreja somos nós pessoas. Quando as pessoas verem que nós aí fora temos o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a longanimidade, o amor, a paz, a alegria, uma igreja que torna esse mundo inóspito um lugar melhor para viver. Uma igreja que dentro dela mesmo, nas dificuldades, nós promovemos a unidade e a paz. Diz a palavra do Senhor que esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados com o ministério da reconciliação, não é outro. Noé significa descanso, porque Jesus Cristo é a nossa rocha eterna, é Ele quem nos dá descanso, é nele que nós descansamos. Tal como Abraão é chamado pai da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de pai da eternidade, príncipe da paz, porque a sua igreja, a sua noiva é a sua princesa adornada, santa, pura, imaculada, chamada para ser cuidada e protegida por Ele. Tenha essa certeza no teu coração, mesmo com tanta infertilidade, mesmo com tantos erros, mesmo com tanta sequidão espiritual, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele é o nosso Pai. É para isso que nós somos chamados. Esse é o paralelo que o Senhor está fazendo hoje. Tal como Raabe, assim somos nós.
Não há um aqui dentro sequer que pode ser chamado de justo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Talvez o seu pecado seja diferente do meu, mas o seu pecado não dá mérito para a sua salvação, como o meu também não dá. Todos pecaram e foram destituídos, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor, todos foram salvos. Quando nós ouvimos falar do amor dele, nós aceitamos esse amor, fomos reconciliados, reconstituídos, restaurados. Você sabe o que significa Salmão? Porque Jesus aqui é a figura de Salmão. Salmão significa aquele que veste. Davi no Salmo 30 declarou: Ele trocou o meu pranto em sorriso, o meu lamento, minhas vestes de lamento em vestes de alegria. A Bíblia diz que Ele nos dará uma nova veste. Ele é aquele que nos veste. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o amor cobre, veste uma multidão de pecados. Nós fomos Raabe um dia. Nós estávamos destinados ao juízo. O lugar onde a gente construiu a nossa casinha ia ruir. Mas o Senhor enviou espias cheios do amor e da misericórdia que disseram: ei, existe um Salvador para a tua vida. E Ele não apenas nos trouxe para o lugar da salvação, mas casou conosco. Ele é o noivo. Bendito seja o noivo, o cordeiro. Tal como Ruth, assim somos nós. Tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. E Ele, como Boaz, é o nosso resgatador. Ele é aquele que nos cobre, Ele é aquele que nos resgatou, Ele é aquele que fora das portas da cidade, Boaz fora da porta da cidade foi lá e comprou o direito de resgatar Ruth da sua vida pecaminosa, da sua vida errante. Foi isso que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele é o nosso Boaz. Tal como Esther, assim somos nós. Esther significa estrela. E Paulo, na sua segunda carta aos Filipenses, vai dizer que no meio de uma geração corrompida e depravada, nós devemos brilhar como estrelas do universo. Assuero significa aquele que não grita e veio para ser pobre. Isaías declarou que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, como uma ovelha que não abre a boca diante dos seus tosqueadores. Não se ouvirá a sua voz e ele não gritará. Rei da glória se fez humilde, esvaziou-se de si mesmo, nasceu numa manjedoura, não gritou e se fez pobre, para nos levar a viver uma vida de glória com Ele. É isso que o Senhor está promovendo nessa noite. Uma igreja que é cuidada por Ele, uma igreja que anda junto com Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé.